Olá! Lembra de 2015? O ano da maior enchente da história do Acre, das crises na política e na economia. Pois é, passou tão rápido. Foi um ano intenso, de boas lembranças para alguns e amarga tristeza para outros. Milhares de famílias desabrigadas. A maior enchente da história do Acre causou estragos e prejuízos. Na segurança pública, penitenciárias lotadas, crimes bárbaros e terror instalado por facções criminosas. 2015 foi marcado por greves. Várias categorias cruzaram os braços. E o povo foi às ruas. Movimentos pró e contra o governo Dilma Rousseff polarizaram a política. A crise chegou com força, demissões, alta nos preços e muita insegurança. Mas ainda é possível acreditar no Brasil. Garis devolvem bolsa encontrada com mais de R$200 mil. O Estrelão mais uma vez brilhou nos gramados, conquistando o título estadual. Já na telinha tivemos novidades. O Balanço Geral estreou nas manhãs da TV Gazeta. Seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Vamos balançar geral. Muito bom dia para você. É o ano de 2015 passado a limpo na retrospectiva da TV Gazeta. – 2015 ficará marcado na história do Acre. Enfrentamos a maior alagação de todos os tempos. 6 cidades foram invadidas pelas águas do Rio Acre. Um cenário de destruição e histórias dramáticas. Uma alagação para ficar na história. Em 2015, o Rio Acre chegou a níveis jamais alcançados nos últimos 40 anos. Um verdadeiro mar de águas em plena Amazônia. Assis Brasil. Brasileia. Epitaciolândia. Chapuri. Porto Acre e Rio Branco. 6 cidades acreanas ficaram completamente debaixo d'água. Quase 200 mil pessoas afetadas diretamente pela força das águas, que não parava de subir. Em Brasileia, 100% da região central da cidade ficou alagada. O prejuízo só não foi maior para os moradores de Brasileia e Epitaciolândia porque as autoridades avisaram que o rio ia subir rápido demais. Deu tempo de tirar todos os bens, mas existe um outro grande problema. É que as casas não vão suportar o grande volume de água e a correnteza. Quando o rio secar, muitas famílias não vão poder voltar para casa. Casas, comércios e prédios públicos foram atingidos. A cidade ficou sem comunicação durante vários dias. A ponte mais antiga do município ficou submersa. Por causa da erosão, o Rio Acre apartou o bairro mais populoso de Brasileia. As águas já baixaram, mas os prejuízos da enchente histórica continuam. E ao mesmo tempo em que a população tenta se recuperar, fica o medo da cidade ser invadida pelo rio mais uma vez. Na Princesinha do Acre, uma alagação sem precedentes. Pela primeira vez, a água invadiu a igreja de São Sebastião. O símbolo que tornou Chapuri mundialmente conhecida desapareceu em meio à água barrenta. A casa onde o líder seringueiro Chico Mendes morou ficou submersa. Parte da história do Acre afundou durante a alagação e permanece esquecida até hoje. A residência, que se transformou em museu, permanece fechada e o prédio onde funcionava a Fundação Chico Mendes está à venda. Na capital, o Rio Acre invadiu 53 bairros, alguns pela primeira vez. Mais de 24 mil imóveis foram afetados de alguma forma. A situação é meio crítica, né? Porque por enquanto a gente não tem ajuda de ninguém, né? A gente tem que tirar com as nossas próprias mãos. E cair na água mesmo para tirar os pessoal daí de dentro, porque senão a água invade tudo e fica crítico para eles. O dia 4 de março de 2015 entrou para a história. O nível das águas chegou a incríveis 18 metros e 40 centímetros. Marca jamais alcançada desde o início das medições. A força da água assustou. Por precaução, as 2 pontes da região central ficaram interditadas. Na ponte metálica, caçambas carregadas de brita foram estacionadas para evitar danos à estrutura. Perto dali, o centro histórico da Gameleira também foi tomado pelas águas.
Os prédios mais antigos da capital acreana não escaparam da cheia. Uma medida que gerou polêmica foi a interdição de várias ruas do centro de Rio Branco. O local mais movimentado da cidade ficou assim, completamente deserto. 2 mortes foram registradas durante a alagação. Uma delas foi a do cabo do Exército Brasileiro, Euriberto Pereira Gomes. Ele morreu por suspeita de leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. O militar atuou diretamente nas regiões alagadas. Euriberto procurou ajuda médica, mas não recebeu nenhum tipo de atendimento. A família acusou o Estado de negligência médica. Com a baixa do nível das águas, era possível ver os estragos. Casas foram destruídas. Pelas ruas, muito lixo, num cenário de guerra. Para muitos acreanos, um recomeço em meio à maior tragédia ambiental da nossa história. 2015, o ano em que a natureza mostrou sua força e impôs seus limites ao homem. – 2015 também foi marcado por greves e protestos. Em março, os acreanos foram para as ruas protestar contra a corrupção. Vestidos de verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil, centenas de pessoas percorreram as principais ruas da capital. Com palavras de ordem, os manifestantes pediam a saída da presidente Dilma e do governador Tião Viana. No terminal urbano, o protesto desta vez foi de motoristas e cobradores. Os trabalhadores do transporte coletivo reivindicavam aumento salarial de 15%, mas os empresários ofereceram 9%. Uma greve chegou a ser cogitada, mas a categoria aceitou a proposta apresentada. Outra classe que paralisou este ano foi a dos eletricitários. Este ano, uma decisão judicial proibiu o sindicato a colocar carro de som em frente à sede da Eletrobras Distribuição Acre. Ao todo, o movimento grevista durou 10 dias. Por melhores condições de trabalho e reestruturação do plano de cargos e salários, servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, entraram em greve por tempo indeterminado. Com o serviço paralisado, muitos caminhões e carretas carregados de produtos ficaram parados. Muitos caminhoneiros amargaram prejuízos. Já outros não aceitavam fazer frete para o Acre. O medo de um novo desabastecimento preocupou a população mais uma vez. Após quase 60 dias, o movimento foi suspenso, mas os servidores não tiveram as reivindicações atendidas pelo governo federal. Bancários de todo o país decidiram entrar em greve em 2015. A cobrança por mais contratações, melhorias nas condições de trabalho e aumento salarial pautaram a categoria. No estado do Acre, quase 100% das agências fecharam as portas. O consenso só veio 22 dias depois. O retorno do atendimento ao público foi marcado por filas quilométricas. A greve do INSS foi uma das que a população mais sentiu, principalmente idosos que procuravam por atendimento. Quem insistia voltava para casa revoltado com a situação. 100% das agências aqui no Acre aderiram à paralisação. Ao todo, foram 70 dias em greve. Governo e servidores chegaram a um consenso e o movimento foi encerrado. A volta dos servidores foi marcada por longas filas. Além de contar com a paciência, foi preciso enfrentar o forte calor. Servidores da educação também decidiram parar. Professores da rede estadual de ensino ficaram 63 dias sem entrar em sala de aula. Os protestos eram quase diários, nas ruas. Deputado traidor, governo ditador, deputado traidor. Entre os protestos, os professores realizaram uma vigília em frente à Casa Rosada, tudo para chamar a atenção das autoridades. Sem diálogo e muito menos acordos, as negociações foram encerradas. O Estado alegou que a crise financeira impossibilitava qualquer tipo de aumento salarial, versão rebatida várias vezes pelo Sinteac. O clima, que já não era dos melhores, ficou ainda mais tenso. Após o corte do ponto, os grevistas decidiram recuar. Foram 63 dias de paralisação sem qualquer tipo de avanço. O resultado, após o movimento, foi a desfiliação de vários membros do sindicato, inclusive da presidente do Partido dos Trabalhadores. A greve dos funcionários e professores da Universidade Federal do Acre entrou para a história. Entre as diversas reivindicações, a categoria pedia mais investimento na educação superior e aumento de salários. Governo e Comando Nacional de Greve
não chegaram a nenhum entendimento e a greve se arrastou por mais de 4 meses. A paralisação está suspensa e um novo movimento pode ocorrer em 2016. A crise chegou com força em 2015. Na política, o Brasil se dividiu em pró e contra petistas. Na economia, demissões, alta do dólar e muita insegurança por parte dos investidores. Em 2015, o setor produtivo do Acre pagou caro pela falta de infraestrutura e, mais uma vez, os problemas relacionados à qualidade da distribuição e geração de energia trouxeram prejuízos a dezenas de produtores. Na região do Alto Acre, nos municípios de Epitaciolândia e Brasileia, o 8º apagão do ano matou de calor mais de 10 mil frangos que abasteciam a agroindústria Acre Aves. Os animais tiveram que ser enterrados por questões sanitárias. Até o momento, ninguém foi responsabilizado e o prejuízo ficou com os produtores. A crise que paralisa o país é sentida também pelo comércio acreano. Em setembro, o Sistema de Proteção ao Crédito contabilizou que a inadimplência atingiu 58% dos consumidores. Em praticamente todos os segmentos, as lojas vazias era uma rotina no comércio local. O aumento no preço do gás foi uma consequência de uma rotina de aumentos. A gasolina, por exemplo, teve 5 aumentos no Acre sentidos na bomba. É um absurdo, né? É um roubo, né? Para nós consumidores, né? 2015 vai entrar para a história da economia do Acre também como o ano em que o Complexo de Piscicultura iniciou as operações comerciais com grandes parceiros. O contrato com o Grupo Pão de Açúcar trouxe uma referência inédita nas relações comerciais locais com o sudeste do país. Além do Grupo Pão de Açúcar, o Complexo de Piscicultura levou o peixe acreano a ser saboreado em restaurantes de renome da gastronomia nacional. Além dos bons resultados da Peixes da Amazônia, empresa que administra o Complexo de Piscicultura, o setor agropecuário do Acre também comemorou o início dos trabalhos do frigorífico Dom Porquito. Com a presença do ex-presidente Lula, o empreendimento foi inaugurado em meio a conflitos entre militantes pró e contra o governo. A greve dos servidores da Suframa foi outro problema que também ameaçou o comércio regional. A BR-364 era bloqueada. Os motoristas ficavam vários dias sem o mínimo de assistência e com a mercadoria sem ser liberada. Pra gente é só prejuízo, né? Ficar uma semana parado gastando, complicado. No setor florestal, a Agrocortex Madeiras da Amazônia foi a novidade polêmica do ano.